Ao longo da história, inúmeros acidentes horríveis aconteceram com pessoas que estavam apenas cumprindo suas tarefas diárias, até que o inesperado aconteceu. Hoje vamos falar sobre os 16 acidentes de trabalho mais arrepiantes. Número 16. O triturador fatal. No dia 7 de setembro de 2019, a manhã começou tranquila em um bairro de Sydney, na Austrália, mas em poucas horas se tornou um pesadelo. Samuela Sirvakayawa, de 40 anos, havia deixado sua vida como professor em Fiji para recomeçar como jardineiro na empresa A1 Arbor Tree Services, responsável por podar e retirar árvores. A empresa já era conhecida por cortar custos em segurança. Naquele dia, Samuela alimentava galhos manualmente em um triturador de madeira, apesar das placas de advertência que proibiam esse tipo de operação. Sozinho e sem treinamento, ele continuou mesmo quando os colegas se afastaram. Quando voltaram, encontraram a máquina coberta de sangue. Samuela havia sido tragado pelas lâminas e morreu instantaneamente. A investigação descobriu falhas graves. O equipamento estava defeituoso, sem alimentadores automáticos e sem protocolos adequados de treinamento. A companhia foi multada em mais de 2 milhões de dólares australianos após assumir culpa. Mas nenhuma multa poderia trazer de volta o homem que buscava uma vida nova. Para os amigos, Samuela era o bom humor que iluminava os dias difíceis. No fim, acabou devorado pela mesma máquina que deveria ajudá-lo. Número 15. A tragédia do misturador de caramelo. Natalia Namitz, de 36 anos, era muito mais do que uma simples funcionária de fábrica. Era mãe dedicada, mulher batalhadora e parte essencial da Slaviana Confectionery, uma empresa localizada em Star-Oskol, na Rússia, especializada em produzir toneladas de doces que abasteciam o mercado interno e externo. A fábrica era conhecida pela sua produção em escala industrial de balas e caramelos, mas também tinha fama sombria. Várias queixas relacionadas à falta de condições de segurança. Na manhã de 20 de outubro de 2017, Natalia recebeu a ordem de realizar a limpeza de um equipamento gigantesco, o misturador de caramelo, uma espécie de caldeira industrial usada para aquecer e misturar açúcar em ponto de fusão, chegando a temperaturas tão altas que um simples contato com a superfície já causaria queimaduras irreversíveis. Ela entrou para realizar o procedimento de rotina, mas nunca saiu. Quando colegas perceberam sua ausência, foram procurá-la e a cena que encontraram parecia a saída de um pesadelo. Natalia estava presa dentro do tanque, com as pernas submersas no líquido fervente. O caramelo, grosso e pegajoso, a mantinha imóvel, enquanto hélices giratórias agitavam a mistura sem dar qualquer chance de escape. Em questão de minutos, seu corpo foi tomado pelas queimaduras e a morte foi inevitável. A administração da fábrica tentou acobertar o acidente, chegando a ameaçar outros trabalhadores para que não comentassem o caso. Mas investigações jornalísticas independentes revelaram a verdade. A autópsia mostrou que Natalia sofreu queimaduras graves combinadas com traumas internos causados pelas lâminas do misturador. Infelizmente, não era o primeiro episódio de negligência na empresa. Já havia registros de acidentes fatais anteriores, todos ligados à pressa de manter a produção em alta velocidade. Agora, o filho de Natalia é criado por sua irmã, que carrega consigo a dor de ter perdido a irmã para um ambiente que deveria ser seguro. Essa história se tornou um lembrete doloroso do que acontece quando fábricas colocam a produtividade acima da vida. Número 14. O atalho mortal nos trilhos. O dia 20 de janeiro de 2021 amanheceu frio e nublado em Longformacus, na Escócia. A região era conhecida pelo isolamento. Poucos moradores, má cobertura de celular e muitas áreas rurais com mais ovelhas do que pessoas. Era lá que trabalhava Robert MacArthur, de 32 anos, um eletricista ferroviário respeitado, empregado da Keltra Rail Limited, empresa reconhecida por suas regras rígidas de segurança. Robert não era novato, tinha experiência no ofício e sabia das regras, mas naquela manhã cometeu um erro que custaria sua vida. Em vez de seguir o caminho seguro recomendado pela empresa, ele decidiu pegar um atalho, talvez para ganhar alguns minutos. Esse atalho era uma encosta de grama inclinada com 22 graus de declive, ângulo extremamente arriscado para qualquer equipamento pesado. Robert estava operando uma plataforma elevatória móvel, conhecida como MIWP, que deveria ser usada apenas em terrenos planos. O maquinário não conseguiu manter tração e acabou virando. No momento do acidente, ele não usava o cinto de segurança,
o que fez com que fosse arremessado para fora da cabine. A queda foi violenta, e o próprio peso do equipamento o esmagou, causando ferimentos fatais na cabeça. A investigação posterior foi clara: não houve falha no treinamento, nem defeito técnico no equipamento. A empresa havia cumprido sua parte, fornecendo instruções, regulamentos e suporte. A tragédia aconteceu por causa da escolha de Robert em ignorar as recomendações de segurança. O juiz responsável pelo caso foi enfático: essa era uma morte totalmente evitável. Robert era descrito por amigos como um homem determinado e dedicado, alguém que sempre queria cumprir suas tarefas da melhor forma possível. Ironicamente, sua pressa e excesso de confiança o levaram a um fim prematuro. Número 13. O forno que tirou uma vida. Em Santa Fe Springs, na Califórnia, havia um silêncio quase absoluto às 4 da manhã. Do lado de fora da fábrica da Bumblebee Foods, nada parecia fora do normal, mas dentro escondia-se um dos cenários mais trágicos da história industrial americana. José Molina, de 62 anos, trabalhava ali havia mais de uma década. Era técnico de manutenção experiente, acostumado a lidar com as enormes máquinas da empresa, responsável pelo processamento de atum enlatado. Naquele dia, sua tarefa era simples: realizar manutenção de rotina em um dos fornos pressurizados usados para cozinhar quase 5.500 quilos de peixe a aproximadamente 130 graus Celsius. José entrou no forno como sempre fazia. Porém, em um erro devastador de comunicação e checagem, um colega não percebeu sua presença e fechou a porta, acionando o ciclo de cozimento. O equipamento funcionou perfeitamente, mas transformou-se em câmara de execução silenciosa. Durante mais de 2 horas, José ficou preso dentro do forno, sofrendo um destino inimaginável. Enquanto isso, seus colegas notavam sua ausência e tentavam encontrá-lo, mas sem imaginar que ele estava dentro da máquina já em funcionamento. Quando descobriram, nada mais podia ser feito. O choque abalou toda a comunidade local e repercutiu no país. A Bumblebee Foods recebeu a maior multa por acidente de trabalho da história da Califórnia até aquele momento: $6 milhões. Além disso, 2 gestores enfrentaram acusações criminais. O caso foi considerado não apenas um erro humano, mas o reflexo de um sistema de segurança falho, sem protocolos claros de checagem. A morte de José é lembrada como um aviso de que, em indústrias tão perigosas, qualquer falha mínima pode se transformar em uma tragédia irreversível. Número 12. A lâmina que despencou em Golden Plains. No dia 11 de novembro de 2024, em Rockwood, Victoria, o cenário era de progresso e esperança. O parque eólico Golden Plains estava em expansão e era anunciado como o maior projeto de energia renovável do hemisfério sul. Para quem trabalhava ali, havia orgulho em participar de algo grandioso, capaz de mudar o futuro energético da Austrália. Entre os trabalhadores estava Jess Patience, de 36 anos, conhecido por sua simpatia, dedicação e habilidade. Colegas diziam que ele era do tipo que sempre ajudava os outros, um verdadeiro companheiro de equipe. Naquela manhã, pouco depois das 8 horas, Jess preparava uma das enormes pás de turbina para instalação. Cada lâmina tinha o comprimento de um ônibus urbano e pesava várias toneladas. De repente, sem aviso, uma das pás se soltou do suporte e caiu. O impacto foi brutal, esmagando Jess instantaneamente. Equipes de emergência chegaram rápido, mas não havia mais nada a fazer. Ele foi declarado morto no local. A cena ficou marcada por imagens impressionantes. A pá caída ao chão, como um gigante derrotado. A empresa responsável, Vestos, imediatamente suspendeu os trabalhos e anunciou uma auditoria de segurança. Mas sindicatos já afirmavam que o acidente era previsível. Havia denúncias sobre supervisão mínima, equipamentos não bem fixados e terceirizados realizando tarefas perigosas sem treinamento adequado. A morte de Jess gerou uma onda de solidariedade. Uma campanha para ajudar sua esposa arrecadou mais de $140 mil australianos em pouco tempo, incluindo uma doação anônima de 25 mil. Colegas e amigos lembravam dele não só como um profissional, mas como um mentor, alguém que deixava marcas positivas por onde passava. Sua morte levantou uma discussão urgente sobre os riscos em projetos de energia renovável e sobre como a segurança dos trabalhadores não pode ser colocada em segundo plano. Número 11. O raio nos fios. Em 6 de agosto de 2024, a pequena cidade de Apprentice, no Mississippi, ainda sentia os efeitos devastadores do furacão Debby. Árvores caídas,
transformadores destruídos e bairros inteiros sem luz. A população dependia desesperadamente das equipes de manutenção para retomar a normalidade. Era nesse contexto que trabalhava Jaden Allen Stallhut, um jovem de apenas 20 anos, contratado pela Exo Energy. Ele era o tipo de funcionário que todos queriam na equipe, comprometido, otimista, sempre disposto a ajudar. Muitos diziam que seu sorriso iluminava o ambiente tanto quanto os postes que ajudava a consertar. Naquele dia, ele e os colegas atuavam na rua Ray. Jaden subiu em um poste de energia para verificar fios e conexões, algo rotineiro para ele. Mas em um segundo de distração, tocou acidentalmente em um cabo energizado. A descarga elétrica foi imediata e violenta, deixando-o inconsciente quase de imediato. Colegas correram para socorrê-lo, aplicando reanimação cardiopulmonar ainda no local. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas apesar dos esforços, não resistiu e morreu poucas horas depois. Para o público em geral, Jaden era apenas mais um trabalhador da energia. Mas, para quem o conhecia, era muito mais. Escoteiro águia com 7 distinções, apaixonado por pesca, caça e pela vida ao ar livre. Em 2023, havia se casado com Erin, o amor de sua vida, com quem planejava um futuro. Uma vaquinha online arrecadou fundos para ajudar Erin e a família, mas o vazio deixado por Jaden era impossível de preencher. Sua história se tornou símbolo de coragem. Ele morreu levando luz e esperança para comunidades devastadas. Número 10. A fundição que consumiu um homem. O dia parecia normal em Mapleton, Illinois, quando Steven Dirkus iniciou seu turno na fundição da Caterpillar. Ele tinha 39 anos, 3 filhos e via naquele emprego uma oportunidade de reconstruir sua vida após um período difícil de desemprego. Mas o que parecia uma chance de estabilidade acabou se tornando sua última jornada. A fábrica era imensa, produzindo mais de 150 mil toneladas de ferro fundido por ano. Para isso, usava caldeirões com ferro líquido aquecido a temperaturas superiores a 1.400 graus Celsius, quentes o suficiente para derreter aço em poucos instantes. Em um ambiente assim, medidas de segurança deveriam ser impecáveis, mas não eram. Por volta das 9h20 da manhã, Steven tentava coletar uma amostra de ferro perto de um cadinho. O local não tinha corrimões, barreiras ou redes de proteção. Bastou um passo em falso para ele cair diretamente dentro do recipiente de metal incandescente. O corpo foi consumido em segundos. Restaram apenas pequenos fragmentos ósseos. O relatório oficial descreveu o ocorrido como aniquilação térmica. O impacto na comunidade foi imenso. Colegas ficaram indignados com o descaso, ainda mais porque outro funcionário, Scott Adams, já havia morrido em circunstâncias parecidas 6 meses antes. A Caterpillar foi multada em apenas $145 mil, sem acusações criminais, e não ofereceu apoio significativo à família. A morte de Steven escancarou um problema antigo. Embora a empresa declarasse publicamente que segurança era prioridade, os trabalhadores sabiam que, na prática, era apenas discurso. E o preço dessa contradição foi a vida de mais um pai de família. Número 9. O limpador de janelas que caiu. Por mais de 20 anos, Nicholas J. Marks limpou janelas dos prédios mais altos de Boston. No dia 23 de outubro de 2023, ele trabalhava no edifício 100 Summer Street, usando a tradicional cadeira suspensa por cordas. Experiente e cuidadoso, sempre confiava em seu equipamento. Mas, de repente, uma das cordas de sustentação se rompeu, seguida da corda reserva. Nicholas despencou dezenas de andares, batendo violentamente contra a estrutura antes de atingir o solo. Testemunhas assistiram horrorizadas. No chão ficaram pedaços de equipamento, uma cadeira vazia e um sapato solitário. A investigação da OSHA revelou falhas graves. A empresa Sky Safety Inc. não fazia inspeções regulares das cordas, utilizava equipamentos desgastados e não certificava adequadamente os pontos de ancoragem. A multa ultrapassou $440 mil. A empresa tentou se defender, alegando que o material era novo e que Nicholas havia sido bem treinado, sugerindo que um fragmento metálico teria cortado a corda. Mas nenhuma evidência sustentou essa versão. O relatório oficial confirmou negligência. A morte de Nicholas não foi um acidente inevitável, mas uma tragédia anunciada pela falta de manutenção e responsabilidade. Número 8. Morte pelo chocolate. No dia 8 de julho de 2009,
Em Camden, Nova Jersey, Vincent Smith II, de 29 anos, começou mais um turno na Cocoa Services Incorporated, que fornecia chocolate bruto para a Hershey's. Sua função era simples: colocar blocos de chocolate em um enorme tanque aquecido a cerca de 50 graus Celsius. Ele trabalhava em uma plataforma de quase 3 metros de altura, sem corrimão e com o piso escorregadio. Sem cinto de segurança, perdeu o equilíbrio e caiu dentro do tanque de 2,5 metros de profundidade. Lâminas de aço agitavam o chocolate e antes que alguém desligasse a máquina, Vincent foi triturado e sufocado pelo líquido quente. Colegas tentaram desesperadamente puxá-lo, queimando as mãos no processo. O botão de emergência ficava em um local de difícil acesso, no fim de uma escada. Quando os bombeiros chegaram, só puderam retirar o corpo. A OSHA encontrou diversas violações: falta de corrimãos, botões de parada mal posicionados e ausência de linhas de vida. Era negligência, não azar. O histórico da fábrica já mostrava reclamações sobre pisos escorregadios e falta de equipamentos, mas nada havia sido feito. Vincent morreu porque a pressa da produção falava mais alto que a segurança. Número 7. O colapso do edifício Unity. Em 19 de maio de 2021, em Liverpool, Inglaterra, David Bottomley, de 53 anos, e seu filho Clayton, adolescente, trabalhavam lado a lado na instalação de revestimento externo no edifício Unity. Estavam em uma plataforma mecânica que subia pela fachada do prédio. Testemunhas relataram barulhos estranhos, como estalos de montanha-russa, antes de a estrutura despencar de 14 andares e se chocar contra o 7º andar. David morreu na hora. Clayton resistiu por 4 dias, mas não sobreviveu. A investigação concluiu que o sistema de freios falhou porque os eixos internos dos motores se romperam. Nem o freio reserva funcionou, inspeções haviam sido negligenciadas e o equipamento já mostrava desgaste avançado. Na cidade natal da família, o luto foi coletivo. Clayton era jogador de rugby talentoso e David, um pai dedicado. A tragédia expôs falhas de manutenção e levou a pedidos de regulamentações mais rígidas para plataformas desse tipo no setor de construção britânico. Número 6. O jovem que amava tratores. Em 20 de junho de 2024, na pequena Brembio, Itália, o jovem Pier Paolo Bodini, de 18 anos, vivia seu sonho: trabalhar no campo. Empregado na fazenda Bonetti, era apaixonado por tratores, máquinas agrícolas e pelo dia-a-dia rural. Naquela manhã, fazia manutenção em uma semeadora acoplada a um trator. Enquanto estava debaixo da máquina, um pino de suporte cedeu, derrubando sobre sua cabeça uma das asas pesadas do equipamento. Ele morreu na hora. Um colega que presenciou a cena chegou a desmaiar. A comunidade inteira ficou abalada. Pier Paolo era visto como um jovem feliz, que havia encontrado cedo sua vocação. A prefeitura decretou luto e o funeral lotou a cidade. O maquinário foi apreendido para investigação e sindicatos cobraram mais fiscalização. Não era o primeiro acidente fatal na região naquele mês. A paixão de um garoto pelo campo terminou em tragédia, revelando fragilidades na segurança agrícola. Número 5. A catástrofe do Before Dolphin. Em 5 de novembro de 1983, no Mar do Norte, 4 mergulhadores especializados em saturação haviam terminado um turno a mais de 150 metros de profundidade. Esse tipo de trabalho exigia viver em câmaras pressurizadas, respirando misturas especiais de gás. O processo de descompressão leva dias, mas naquela noite um erro fatal aconteceu. Uma trava da câmara foi aberta antes da hora. A pressão despencou de 9 atmosferas para o nível normal em segundos. O corpo dos mergulhadores não suportou. 3 morreram imediatamente, enquanto Truls Helvig, que estava na entrada, foi literalmente despedaçado pela força da explosão. O acidente ficou marcado como um dos piores da história do mergulho, levando a uma revisão completa nas normas de segurança da indústria de petróleo e gás. Número 4. O clarão azul em Tokaimura. Número 4. O clarão azul em Tokaimura. Em 30 de setembro de 1999, no Japão, 3 trabalhadores de uma usina nuclear realizavam uma tarefa aparentemente simples: misturar urânio. Só que o material estava em concentração muito maior do que o usual. Às 10h35 da manhã, eles despejaram urânio demais em um tanque inadequado. Isso causou uma reação em cadeia nuclear, marcada por um clarão azul intenso. Hisashi Ouchi, mais próximo do tanque, recebeu uma dose absurda de radiação, 17 sieverts,
suficiente para destruir completamente os órgãos. Ele resistiu 83 dias em sofrimento inimaginável, enquanto colegas Masato Shinohara e Yutaka Yokokawa também foram expostos, sendo que apenas o supervisor sobreviveu. A reação se manteve ativa por 20 horas, afetando centenas de pessoas e obrigando milhares a ficarem em casa. O acidente mudou para sempre os protocolos nucleares japoneses, mostrando como atalhos e falhas de supervisão podem resultar em desastres nacionais. Número 3. Quando o oxigênio virou inimigo. Em fevereiro de 2012, na Flórida, a jovem Erica Marshall, de 28 anos, trabalhava em um centro de reabilitação para cavalos de competição. Um dos equipamentos era a câmara hiperbárica, que fornecia oxigênio puro para acelerar tratamentos. Naquele dia, um cavalo dentro da câmara entrou em pânico e começou a dar coices. As ferraduras de aço geraram faíscas contra as paredes de metal. Em contato com o oxigênio puro, as faíscas provocaram uma explosão devastadora. O barulho foi ouvido a quase 400 metros de distância. Erica, que monitorava o procedimento, foi atingida e morreu. Um treinador visitante sobreviveu após cirurgia. Depois descobriu-se que o equipamento já apresentava falhas, mas a manutenção vinha sendo adiada. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. Número 2. Esmagado pelo futuro. Em 25 de janeiro de 1979, na fábrica da Ford em Michigan, a automação começava a mudar a indústria. O jovem Robert Williams, de 25 anos, cuidava de um enorme sistema robótico de armazenamento de peças. Quando o equipamento apresentou falha, ele entrou manualmente para buscar uma peça. Só que o braço robótico, sem sensores de segurança, entrou em movimento e o atingiu em cheio, esmagando-o. Robert morreu instantaneamente. O corpo só foi encontrado meia hora depois, enquanto a linha de produção seguia funcionando. Foi o primeiro caso registrado de morte causada por um robô. A família processou a fabricante, vencendo uma indenização de 15 milhões de dólares, a maior da época no estado. O caso marcou a história da robótica industrial, mostrando que máquinas não podem operar sem considerar a segurança humana. Número 1. Dentro do tanque de ácido. Em 9 de fevereiro de 2019, em South Lyon, Michigan, Daniel Hill, de 54 anos, conhecido pelos amigos como Moose, trabalhava na Michigan Seamless Tube, que produzia aço em condições extremamente perigosas. Veterano de guerra, amante dos animais e recém-casado, Daniel estava construindo uma nova vida ao lado da esposa, Pamela. Naquela manhã, ao inspecionar um tanque aberto de ácido sulfúrico aquecido a cerca de 70 graus Celsius, ele escorregou e caiu dentro. Colegas correram para ajudar, queimando as próprias mãos enquanto tentavam puxá-lo. Conseguiram levá-lo até um chuveiro de emergência, mas já era tarde. Sofreu queimaduras gravíssimas. Daniel ainda foi levado de helicóptero a um hospital em Ann Arbor, mas morreu no fim do dia. A investigação revelou 5 violações sérias, incluindo a falta de chuveiros de emergência próximos. A empresa foi multada em apenas $32.500, mais uma vida perdida por falhas que poderiam ter sido evitadas. Daniel é lembrado não pela tragédia, mas pelo amor e dedicação que deixou para trás. Esses casos são um lembrete assustador de como o ambiente de trabalho pode se transformar em um verdadeiro campo de perigo quando regras básicas de segurança são ignoradas ou tratadas como detalhe. Em cada história, havia uma vida com sonhos, família, planos, e tudo isso acabou de forma brutal por falhas evitáveis. A verdade é que acidentes de trabalho não são apenas números em relatórios, mas tragédias reais que deixam cicatrizes em famílias, comunidades e até em indústrias inteiras. Desde fábricas até canteiros de obras, de fazendas a plataformas de petróleo, o descuido sempre cobra seu preço mais alto. E aí fica a pergunta: o que você acha que poderia ser feito para tornar os ambientes de trabalho realmente mais seguros? Você acredita que as empresas deveriam investir mais em treinamento? Ou que as fiscalizações precisariam ser mais rígidas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!